Boa noite. Boa noite. Respira fundo. Eu trouxe o óculos, mas eu ainda não achei o equilíbrio com esse óculos. Quando eu boto, eu enxergo, mas daí eu olho lá, não vejo ninguém. Mas o Galácio falou que talvez seja uma boa coisa, né? Então vamos lá. É com muita alegria que a gente vem aqui para falar de Jesus, né? Trazer as suas orientações, né? Os seus ensinamentos. E hoje eu quero... Podem ver que eu estou falando mais devagar, estou mais calma, mais tranquila. Todo mundo reclama, fala, engata primeiro e só para a hora que termina. Fala rápido demais. Então hoje eu vou respirar, até porque a Raquel abriu um precedente aqui na casa, né? Com certeza. Falou 1h30, todo mundo se manteve acordado, todo mundo gostou, então eu estou me sentindo no direito hoje de seguir os seus passos. Então eu quero falar bem devagar, eu trouxe até uma capa, coloquei aqui, porque todo mundo fica assim na minha folha, acho que pensando, oh meu Deus, falta tudo isso. Então hoje ninguém vai saber quantas faltam, tá bom? Tá certo. A gente fica 1h30, tá bom. Tá tudo bem, né? Então pronto. É um assunto bem importante que a gente vai conversar hoje. E antes de eu começar, eu já quero logo de cara assim dar um spoiler, né, dessa nossa 1h30 de conversa. Às vezes a gente vem na palestra, assiste, e aí quando chega no outro dia, eu já fiz isso. Alguém pergunta, qual foi o tema de ontem? Eu falo, o que foi mesmo que falou? O que é mesmo? Então, para não correr esse risco, eu já quero dar um spoiler e fazer um resumo logo de cara, para que a gente consiga encontrar, né, a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio. É só a gente seguir as orientações de Jesus. Não é fácil, mas é simples. Então, se amanhã, quando todo mundo acordar, ninguém lembrar o que foi que a Patrícia falou, lembre-se disso, para que a gente encontre o nosso equilíbrio. É só a gente seguir as orientações, as pegadas que Jesus nos deixou. Não é fácil, mas é simples, né? Então, vamos lá. Eu vou usar o óculos porque tá feio. Olha, Júlia. Não sei o que aconteceu essa semana. Me alimentei bem, alguma coisa assim, pode ser. Então vamos lá. Para a gente falar de saúde, infelizmente a gente acaba precisando falar de doença também, né? E quando a gente fala de saúde mental, esse tema ele pode envolver aí múltiplos assuntos, né? A gente pode abordar escolher diversos caminhos, né? Diversos sentidos. Mas, como a gente está aqui dentro de uma casa espírita, né? E o nosso objetivo aqui é sim encontrar, né, o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental, buscando seguir os ensinamentos dele, né? Ele é o nosso guia, né? Então eu coloquei, a nossa cura está no Evangelho. A nossa cura emocional, espiritual, psicológica está sempre na gente seguir o Evangelho, as orientações de Jesus, né? E a gente vai tentar encontrar um entendimento sobre esse tema, e para isso eu trouxe uma passagem de Jesus, onde ele promove uma cura, né? É a passagem onde Jesus promove a cura ao cego de Betsaida. Então, através dessa passagem, eu espero que a gente encontre caminhos, né, para também promover a nossa saúde mental, que com certeza vem, né, em primeiro lugar em importância. Por que em primeiro lugar em importância? A nossa saúde física não é importante? Demais, afinal de contas, esse aqui, né, esse corpinho, é o meio que Deus nos deu para que a gente tivesse aqui, né, promovendo, né, essa viagem, né, tendo a oportunidade de crescer, de melhorar. Então é importantíssima a nossa saúde física, até porque a nossa saúde física também auxilia, né, na nossa saúde mental, no nosso equilíbrio. E é de uma extrema gratidão, né, a gente tá aqui, né, com saúde, tendo todos os órgãos ali. Eu acho que bem breve, em alguma passagem bem breve, eu devo ter vindo faltando algum membro, com alguma deficiência, porque eu tenho tanta gratidão quando eu acordo de manhã, quando eu posso abrir a janela, quando eu tenho 2 pernas, quando eu tenho 2 braços, quando eu posso ter o prazer de ir onde eu quiser. Acho que é por isso que eu gosto tanto de fazer atividade física, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto de correr, de pedalar, de treinar, pela gratidão da gente ter um corpo saudável.
Então eu acredito que ele é importante demais, que a gente deva cuidar dele, né? Preservar, porque vai que Deus resolve deixar a gente aqui, né, mais uns 60, preciso que ele esteja ali, né, bem, né? Então a saúde física é importante, só que eu falo que a mental vem em primeiro lugar, porque é ela que vai determinar, né, como que vai ser essa nossa viagem, essa nossa caminhada, que por mais que a gente cuide, né, por mais que a gente gaste horas ali treinando, invista ali na creatina, a gente sabe que vamos morrer. E vai ficar aqui esse corpinho, ele estando malhado ou não, gordo ou magro, feio, bonito, ficou. A hora que chegou a hora de voltar para casa, o corpinho vai ficar. E o que vai determinar como será, né, o nosso retorno é a nossa saúde mental. É o nosso equilíbrio espiritual, né? Então, por isso que eu falo que, em primeiro lugar, em importância, é sim a nossa saúde mental. Então, essa passagem que eu trouxe, ela é bem curta, né? Ela está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, que começa, vai do versículo 22 até o versículo 26. E conta aqui. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Trouxeram a Jesus, né? O curasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E ali, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, Senhor, mas não distingo muito bem. Pois os vejo como árvores que andam. Então a gente entende que ele via vultos ainda, né? Depois Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido completamente. E já via ao longe e distintamente a todos. Jesus mandou para sua casa, para junto da sua família, dizendo: vá, mas não entres na aldeia. Essa foi a recomendação para o cego, né? Então, já é sabido por nós, né? Já é conhecido por nós, aqui na casa, que as nossas doenças, né? Ela tem as suas causas mais profundas na nossa estrutura semimaterial, né? No nosso corpo perispiritual. Ou seja, elas estão registradas, né, no nosso perispírito. Por quê? Por consequência de algumas atitudes errôneas, né, que em algum determinado momento dessa nossa jornada evolutiva, né, dessa nossa caminhada, a gente errou, a gente se equivocou. E assim, com isso, a gente fez um vinco, né, no nosso corpo espiritual. Nós vincamos. O que é um vinco? É uma marca, né? É aquilo que antigamente a mãe da gente fazia aqui na calça, aquela coisa linda, que até hoje eu não sei por que fazia aquele vinco. Então é isso, né? Quando a gente se equivoca em algum momento dessa nossa trajetória, a gente vinca o nosso perispírito, né? A gente deixa ali uma marca, uma cicatriz. E essa cicatriz nos torna predispostos, né? A, em algum momento da nossa caminhada, a necessidade da instalação de determinadas enfermidades, né? São as doenças, conforme o órgão ali atingido. É por isso que algumas pessoas falam: espírito é tudo doido, eu nunca vi alguém ficar feliz ou grato com uma doença. Não é isso, né? A gente não fica feliz, não fica grato com uma doença. É que, na verdade, quando a gente vai tendo o entendimento, né, as coisas vão ganhando uma certa lógica, a gente vai entendendo, né? Isso, então, significa que eu estar doente é o momento que eu tenho a oportunidade, né, de expurgar aquela minha dificuldade, né, de resolver aquela encrenca que eu arrumei lá atrás, né? Eu tenho a oportunidade de resolver, né, aquele erro, aquele equívoco que eu fiz. E para isso é importante demais a orientação que a gente recebe toda semana aqui na casa, que é o autoconhecimento. Para quê? Para eu entender, para eu descobrir o que essa doença que apareceu neste momento está querendo me ensinar. O que eu tenho que resolver com essa doença, né? O que ela está querendo me mostrar, né? A gente sabe que nada acontece sem o consentimento de Deus. Por isso a necessidade da gente fazer esse mergulho dentro de nós, né? Da gente fazer essa autorreflexão para que a gente possa entender, né?
o que essa doença está querendo me ensinar, entender do que realmente essa doença vai me curar. Porque na maioria das vezes, a cura é a doença. É o momento que eu paro, que eu faço essa reflexão, né? Que eu olho para dentro de mim. Então, se de repente surge uma doença no meu dedão do pé, não significa, né, que eu, por exemplo, quando a gente era criança, meu padrasto sempre falava que se a gente chutasse a criação, né, ele falava desse jeito. Então, dava uma doença na perna, era uma dor que nunca mais sarava. E a gente morava na fazenda, do lado da nossa casa na colônia, tinha o seu Zé, e ele tinha um problema na perna, ele arrastava a perna, né? E aí sempre meu padrasto falava, tá vendo, o seu Zé, ele chutou tanto as criação, que agora ele ficou com esse problema, e isso não tem cura. E às vezes a gente ia passar, os bichos estavam ali no meio do caminho, a gente não tinha nem coragem de empurrar o gato assim com a perna, de tanto medo que essa doença pegasse na perna. Então, eu tenho uma doença no dedão do pé, de repente, não quer dizer necessariamente que eu tenha chutado uma criação, né? Mas a necessidade do autoconhecimento é para eu tentar entender o que essa doença no meu dedão está querendo me mostrar. O que eu tenho que trabalhar em mim? Será que é a minha paciência? Será que eu sou uma pessoa tão agitada, tão impaciente, que agora com essa doença tenho que fazer tudo devagar, tenho que trabalhar isso dentro de mim? Será que essa doença no meu dedão do pé quer trabalhar o meu orgulho de achar que eu me basto sozinha? Que eu não preciso de ninguém para nada? E agora estou aqui, ó. Um simples problema do dedão, preciso de alguém para me levar da sala para o banheiro porque eu não posso botar o pé no chão. E aí eu me olho, e aí eu trabalho aquilo dentro de mim. Será que essa doença vai me mostrar que, da mesma maneira que eu preciso do outro, às vezes o outro também precisa de mim, e eu vou trabalhando esse orgulho, isso que eu ainda tenho endurecido dentro de mim. É por isso que eu falo que a gente tem que tentar entender e aprender do que essa doença vai me curar. Esse é um ponto importante. E um outro ponto é da gente entender que esse é o momento que Deus me vê preparado, né, para viver isso, em condições, né, de superar essa minha deficiência, de reparar isso, né, de resolver esse problema, de me curar de alguma deficiência que eu tenho. Porque a gente sabe que tudo acontece com o consentimento de Deus, mas eu entendo que quando a doença chega, é um momento que eu devo ter crescido, eu melhorei, eu evoluí em algum ponto, porque agora Deus me vê capaz. É como a gente quando entra numa fábrica, numa firma para trabalhar, e o superior fala, olha, você vai ficar uns meses daqui para experiência, fazer um teste, aprender como funciona o negócio aqui, daqui 3 meses ele volta e fala, agora sim. Agora você aprendeu, agora você está apta a assumir as suas funções realmente. Então eu vejo desse jeito também. Por mais que é difícil, por mais que dói, por mais que junto venham as dificuldades, é o momento que eu cresci, que eu estou preparada. É o momento que Deus veio e falou, vai Patrícia, agora você consegue. Resolve lá aquela encrenca que você arrumou e vamos passar para frente. Então esse é o momento, né? A doença ela tem essa função para a gente. Assim nós nos encontramos então aqui nesse planeta, né, de provas e expiações, igualzinho o cego de Betsaida, que está na passagem. Somos como ele necessitados, né, do amparo do Cristo. A gente está como ele reclamando sim a visão, né, com o Cristo, só que a gente já entendeu que para isso não basta a gente só querer. A gente já entendeu que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que marchar junto com Jesus, a gente tem que seguir ali as suas pegadas, né? A gente tem que escalar junto com Jesus a montanha do trabalho, do testemunho, né? A gente repete aqui toda semana isso, ele não é o nosso modelo, né? Modelo é aquele que a gente imita, aquele que a gente copia, aquele que a gente quer fazer exatamente igual. A gente repete que ele é o nosso guia, guia é aquele que a gente segue, aquele que a gente tem certeza que conhece o caminho, né? Então que a gente siga Jesus, porque a gente já sabe o que a gente pode e o que a gente precisa fazer para encontrar, né, o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental.
Então vamos tentar entender, né? Vamos aproveitar essa passagem para que a gente consiga extrair alguma coisa dela e trazer para a nossa vida, né? Para que isso auxilie nas nossas dificuldades. Porque o Evangelho de Jesus, eu acredito que ele tem essa função. Todas as passagens a gente consegue se colocar nela e trazer ensinamentos que são válidos para nós, né? Para as nossas dificuldades. Eu falei, não põe gelo, porque a hora que eu vou pegar o copo, eu tremo, tenho medo que o gelo caia da boca. Não tem medo. Não faz nada. Então vamos lá, com a chegada, né, de Jesus ali na comunidade de Betsaida, a gente já começa a ver nesse momento a bondade, né, a misericórdia de Jesus se fazendo presente ali, quando ele encontra, né, a figura do cego de Betsaida, quando consta no texto, e trouxeram-lhe o cego. Nesse momento, Jesus já vem mostrando ali o seu trabalho dinâmico, né, no bem, está sempre disposto a auxiliar, sempre ajudando ali os necessitados, e a semelhança do cego, que abrigava no seu coração a esperança de ser curado dos seus males, que no fundo somos nós, né? E eu acho que o primeiro passo para a gente buscar a cura, né, dessa nossa cegueira é a gente confiar. O primeiro passo a ser dado é a confiança, é acreditar nesse amparo de Jesus o tempo todo por nós, né? Então, nesse início, o que acaba chamando a atenção da gente na passagem é esse gesto, né, de solidariedade que alguns amigos têm quando eles conduzem o cego, né, pedindo auxílio para o Senhor. Quem são essas pessoas que levaram o cego até Jesus? São pessoas comuns. São criaturas humanas, né, assim como nós, que estão anônimas ali no texto porque não cita, não fala quem são essas pessoas, né? Mas eles agem como intercessores junto ao Senhor. São espíritos bons, né, benevolentes, que estão identificados ali com a mensagem de amor. E por mais que não tenha ali os seus nomes relatados, eles nos ensinam, né, como que a gente deve fazer para ajustar a nossa própria vida a esse exemplo deles, a esse trabalho do bem, a essa caridade que a gente tanto aprende aqui, a necessidade, né? O nome deles, o número, quem eram, quantos eram, não fala dos amigos, mas todas essas informações ficam escondidas atrás da palavra trouxeram. Só que mesmo não tendo os nomes identificados, mesmo no anonimato, eles acabam trazendo, né, essa mensagem de amor, eles vêm atravessando todos os tempos aí, deixando uma marca, né, revelando ali o caráter, a solidariedade, o senso de caridade desses benfeitores que souberam aproveitar muito bem essa feliz oportunidade de estar ali, né, junto a Jesus. Quando fala que eles trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então, é importante que o que nos chama a atenção e que é importante são dois fatos, eu acho. Quando essas pessoas trouxeram, né, quando esses amigos trouxeram o cego até Jesus, eu acho que o primeiro ponto é a confiança. Como eu já disse, é um momento que eles tiveram fé. Eles não chegaram e pediram para Jesus: será que o senhor pode fazer alguma coisa pelo nosso amigo cego aqui? Está tão necessitado. Não. Eles pediram que Jesus o tocasse. Então eles tinham certeza, né, que Jesus iria curar o cego. Existia uma fé, existia uma confiança da parte deles nesse momento, né? E um outro ponto importante é que a gente relata que a gente não sabe quem é, mas são pessoas comuns. São seres humanos, então eu acredito que com dificuldade, assim como nós, com cada um com seus problemas, passando pelas suas adversidades da mesma maneira que nós. Porque eu tenho certeza que se eu for de cadeira a cadeira aqui, um a um, todo mundo aqui enfrenta algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, uma dor, uma angústia, uma situação a ser resolvida, porque a gente está assim num planeta de provas e expiações, então a gente está lutando, né? A gente enfrenta dificuldades, e mesmo com todas as dificuldades deles, eles fizeram aquele que eu acho que é um dos passos principais para encontrar a cura, né, mental, o equilíbrio, que é quando a gente deixa a nossa dor de lado em benefício do outro. Esse é um dos passos mais importantes, quando a gente coloca a nossa dor de lado para auxiliar
na dor do outro. Então, no momento que eles julgaram que mesmo com todas as dificuldades, o mais importante ali era o cego, então a gente vê o coração bondoso, né? É um exemplo para a gente seguir, porque às vezes a gente deixa de fazer algo pelo próximo, porque eu tenho tanto problema também, eu não dou conta nem dos meus problemas, como que eu vou ajudar o outro? Que a gente tome como exemplo, né? A gente pode citar que tão importante quanto a dinâmica de amor e do trabalho do bem de Jesus e de todos aqueles que o seguiam, né? São os incansáveis amigos, que assim como o cego de Betsaida teve a felicidade de encontrar, nós também encontramos ao longo da nossa caminhada evolutiva, né? Sejam eles os nossos amigos encarnados, sejam eles os nossos amigos desencarnados, né? Que estão sempre ali nos encorajando, né? Nos impulsionando, nos auxiliando, estão sempre ali visitando a Betsaida do nosso coração. E eu penso que por mais sozinho que a gente seja, cada um vive de um jeito. Tem gente que tem, como diz a música, 1 milhão de amigos, tem gente que tem menos. Só que eu acho que por mais sozinho que a gente seja, eu tenho certeza que quando eu citei aquele amigo que nos ampara na dificuldade, todo mundo trouxe alguém ao coração. Todo mundo se lembrou de alguém, né? Nem que seja aquele amigo que naquele momento de dificuldade, de dor, naquele momento crucial da nossa caminhada, ele se apresentou para nós como uma voz, como uma intuição, né? Como uma sensação, como um sentimento, nos dizendo que a gente não poderia desistir. Jesus nos diz isso todo o tempo, né? Desistir não é uma opção. E para esse amigo a gente pode dar o nome que quiser, a gente pode chamar de amigo, de protetor, de anjo da guarda, de benfeitor, de Deus, de Jesus, seja qual for. O importante é que a gente tenha a certeza que a gente nunca está sozinho na caminhada. A gente sempre é amparado, a gente sempre é auxiliado, por mais que às vezes a gente se sinta sozinho, a gente nunca está. Então nessa passagem, a frase, e rogaram-lhe que lhe tocasse, fala da importância da intercessão, né? Quando aqueles anônimos amigos rogaram a Jesus que tocasse aquele companheiro cego. Então, esse exemplo nos ensina como que a gente deve atuar, principalmente nós aqui na Seara Espírita, né? Diante de um amigo em sofrimento, em dificuldade. E aí eu vou falando, vocês vão percebendo que cada hora eu caminho para um lado. Uma hora eu falo como se eu fosse o necessitado, uma hora eu falo como se eu fosse aquele que auxilia, porque a gente é assim, né? Ora a gente precisa, ora a gente auxilia. Então é por isso, eu ainda não consigo colocar cada coisa no seu lugar adequado e cada um se sinta aí à vontade para se colocar naquela posição que julgar melhor, né? Então, como cristãos, nós temos o dever, né, de auxiliar, de consolar. E se em alguma situação a gente se sentir impossibilitado, né, de atender diretamente, a gente pode se valer desse recurso tão importante que é a intercessão. E falando em intercessão, eu vou abrir um parênteses aqui. A gente que é trabalhador da casa, principalmente a gente que vive no comércio, acaba tendo muito contato com as pessoas. E vira e mexe alguém pede, você não põe o nome do meu filho lá no livro de prece? Você não faz uma prece com meu pai? Está precisando tanto. E a gente recebe isso com alegria e faz, e traz, e faz, e a hora que acorda lembra o nome, põe, pede. Só que eu vou confiar uma coisa, às vezes eu pensava, eu não dizia, mas às vezes eu pensava, a pessoa pede para mim fazer prece pro pai dela, por que não faz ela, né? Tipo, não que mas aí eu pensava, porque a gente é orientado aqui da necessidade da gente buscar esse laço, né, com o alto, com Jesus, da gente criar essa intimidade. Então, melhor coisa é a gente falar o tempo todo com ele, né? A gente pedir prece, a gente falar, a gente contar. E aí eu não entendia muito essa necessidade das pessoas pedir para que a gente fizesse, intercedesse, né, junto ao alto. Até que num determinado momento da minha vida, eu passei por uma dificuldade muito grande, assim, e eu me vi exatamente nessa situação.
não conseguia fazer uma prece. E a gente só entende a dor do outro, a dificuldade do outro, quando a gente se põe no lugar do outro, ou melhor, quando a gente passa por uma situação como a do outro. É um negócio tão estranho, dá uma impressão de que Jesus se afastou da gente, de que Deus está distante, mas não está, né? É a gente que se afasta, cria uma redoma, e hoje eu tenho certeza que nessa hora de dificuldade, Jesus estava ali, falava, eu estou aqui por você, você não está sozinha, mas a gente se sente sozinha, e eu fui necessitada dessa intercessão. Eu precisei que alguém, eu tenho certeza que esse amigo intercedeu por mim junto ao alto. Então, que a gente entenda a necessidade do outro, né? Porque às vezes a gente julga sem saber quanto, né? Como é que dói, como é que a pessoa se encontra. Então é importante demais, né, esse recurso da intercessão, que por vezes acaba funcionando, né, com mais eficiência do que se fôssemos nós os prestadores do serviço, rogando a quem possa, quando a gente não pode. De repente a pessoa precisa de uma medicação, eu não sou médico, eu não posso, mas eu posso pegar na Raquel se ela estiver precisando e levar ela até um médico, auxiliar, fazer o que está ao meu alcance. De repente eu não sou passista, a pessoa precisando muito de um passe, né? Eu não vou falar, desce lá no centro, sexta-feira alguém te dá um passe lá, não, eu te levo, é hoje que você está precisando, a gente dá um jeito. Liga, alguém vem, dá o passe, a gente abre, a gente chama alguém da casa que dá o passe. Então, interceder junto é isso, é junto, é com o coração aberto, né? Isso sempre requer boa disposição da nossa parte. E assim como os amigos do cego, né, que não puderam curar ele, agiram intercedendo, né, com as forças do bem. E a gente pode fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Os recursos, principalmente a gente aqui na Casa Espírita dispõe, né, disponibiliza de vários recursos. A gente pode auxiliar, seja com passe, seja com uma prece, seja com uma conversa, né? Seja com esclarecimento, seja com um apoio. O importante é a gente estar de coração aberto. E eu falo sempre que não tem ninguém que não tenha nada a oferecer. Não existe. Por mais que a gente fale, eu não posso fazer nada por ele, pode, sempre pode. E sempre quando eu falo isso, eu lembro daquela passagem do Chico, quando aquela mãe que tinha acabado de perder o filho foi até ele. O que você fala para uma mãe que acabou de perder um filho, que vai consolar o coração dela? Tem o que falar. Aí ele abraça ela e chora junto. Então é o que ele tinha para oferecer. Eu tenho certeza que a hora que ele encostou o coração no coração dela, ela sentiu a vontade, né? O desejo que ele tinha em que aquela dor fosse amenizada, pelo menos. Então, não tem. Por pior que a gente se julgue, às vezes, sempre tem alguma coisa que a gente possa doar, oferecer, né? A gente pode observar, né, que Jesus, quando ele inicia esse processo da cura, e ele pega o cego pela mão e leva ele para fora da aldeia, como que ele faz isso? Ele faz isso com carinho, né? Ele faz o que nesse momento? Ele afasta o cego daquela dificuldade que ele está ali no momento, né? Então esse gesto de pegar na mão do doente revela em que base que se fundamenta, né, todo o trabalho do Cristo, que é baseado na atenção, na caridade, né, no cuidado, naquela ação eficiente que ele sempre tinha. E que a gente possa seguir esses exemplos de Jesus, né? Porque em muitas situações falta da nossa parte, né, esse gesto, né, essa caridade, essa bondade, né, esse cuidado. Às vezes a gente acaba querendo cobrar, né, um comportamento do necessitado que ele ainda não está preparado para ter. Eu falo isso porque eu já me vi em situações com amigos ou pessoas que precisavam, que de repente a gente não entende muito bem a situação, a pessoa, por exemplo, com depressão. Aí às vezes a gente chega e fala, mas também nesse quarto escuro aí, abre essa janela, sai um pouco, vai respirar puro, fazer alguma coisa de útil, ler alguma coisa. Não consegue. A pessoa às vezes não está em condições. Às vezes você deixa a pessoa ali na cama, quando você volta no outro dia ela nem se mexeu, ela não teve força para se alimentar, ela não teve força para tomar um banho. Então que a gente tenha esse olhar como o de Jesus, né? Esse olhar caridoso, de entender a necessidade do outro.
Então é por esse motivo que as mãos de Jesus, sim, eram sempre operantes, né? Estava sempre espalhando amor ali de maneira incansável. E quando a gente fala de doença, principalmente de cegueira, que é o assunto, a gente sabe que a cegueira, ela tem as suas raízes, né, lá nas ações pretéritas, como eu disse no começo, lá no perispírito, e elas podem ser desencadeadas pela inércia, né, elas podem ser desencadeadas pela indiferença, elas podem ser desencadeadas pelo desinteresse na prática do bem. E aí esse é um ponto que a gente vê mais uma vez a amorosidade de Jesus. Porque a gente sabe que Jesus, quando ele batia o olho numa pessoa, a pessoa chegava, ele olhava, ele não via a pessoa, ele via o espírito já. Ele sabia só de olhar toda a ficha corrida da pessoa, quem era aquele espírito, o que ela já tinha feito, o que ela já tinha vivido, os seus erros, os seus acertos, ele já conhecia só de olhar. E aí, pensando nisso, vamos imaginar que eles trazem o cego, só que ao invés de Jesus estar ali para curar, está a Patrícia, com toda essa bondade aqui. A hora que o cego entrasse, eu já ia falar, que eu vou bater o olho, já sei quem ele é, né? Então, você que é o cego, tá. Você sabe por que você está cego, né? Você sabe o que foi que você fez, né? Tá, então tá. Poderia até ser. Poderia até ser que eu curasse o cego. Só que a hora que eu terminasse, eu falava, viu? Agora que está curado, vê se atina, né? Fazer umas coisas boas, vê se melhora. Vai, busca outro caminho. E passar um sabãozinho nele ali, né? Jesus não. Jesus é tamanha bondade. Não existe um relato sequer em toda a história que fala que Jesus teve um olhar de julgamento para com alguém. Ele sabia quem era a pessoa, hein? Não teve. Porque era bondade, né? Eu penso que Jesus não precisava pôr saliva, dar passe, ele curava só com o amor dele. Quando ele chegava perto era um negócio que irradiava assim. Todo esse processo, né, de cura se estabeleceu quando o enfermo começou a se desligar, né, das causas operadoras ali da doença, né? Quando ele foi apoiado pela família, pelos seus amigos. Então a estratégia que Jesus se utilizou para curar foi a de afastar o cego ali dos seus problemas, né, daquela influência negativa, daquele ambiente psíquico que ele se encontrava. Por esse motivo que ele pegou o cego e tirou fora da aldeia. É outro ponto que mostra, né? Ele não falou para o cego, você me espera lá fora da aldeia que eu já vou. Ele pega o cego pelas mãos. Ele leva como se ele dissesse, eu estou com você, eu estou aqui, vamos, vai dar certo. Então é esse gesto. E a gente já sabe, né, que esse processo de cura, ele comporta basicamente 3 etapas, né? Que a primeira seria a renovação mental do doente. A segunda seria a aplicação dos recursos terapêuticos, né? O tratamento. E o terceiro, o desenvolvimento de ações mantenedoras da saúde. O que fazer para se manter saudável após ter sido curado. Então aqui neste momento que Jesus pega o cego pelas mãos e leva ele para fora da aldeia, ele já está buscando essa renovação mental, né? Tirar o cego daquele looping que ele estava, né? A gente quando tem um problema, uma dificuldade, a gente fica com aquela ideia fixa naquilo, né? A gente pode ser o que for, mas a gente só pensa naquilo, amanhã se anoitece, só fica com aquilo. Por mais que a gente não quer pensar, parece que a ideia vem. Então Jesus faz isso, ele afasta ele, né, dessa busca, uma renovação mental, tira ele desse estado que ele está. No segundo, os recursos que Jesus se utilizou para o tratamento dele foi os fluidos, né, as energias magnético-espirituais que estão presentes ali na sua saliva, né, nos seus fluidos, no seu passe. E como a gente está falando de saúde, a gente tem que se lembrar que nós somos espíritos, mas estamos aqui encarnados, da necessidade, seja qual for o problema, de um acompanhamento médico aqui da Terra, né? É indispensável. E quando Jesus pega e manda que o cego vá para sua casa e não volte na aldeia, o que ele está querendo dizer, né? Ele está querendo dizer que a saúde dele vai estar restabelecida, vai estar guardada, se ele tiver a vigilância adequada, né, na sua casa mental. Se ele se mantiver harmonizado no bem, né, afastado daqueles antigos problemas que estavam ajudando, né, na sua dificuldade.
Então, quando ele diz vá e não entres na aldeia, ele está dizendo vá, não peques mais, né? Promova essa mudança, mude o rumo, recalcule a sua rota, né? E a gente aproveita, e como se Jesus dissesse, aproveita essa dificuldade, essa enfermidade, né? Para tentar mudar onde você vinha errando, mude a direção, né? Saia dessa sua zona de conforto ou de desconforto, chame como a gente quiser. Promova essa transformação, né? Necessária na caminhada. Não tem como eu querer parar de beber, ou eu parar de beber e todo dia ir no bar. Vai ter um momento que eu não vou resistir, vou acabar caindo. Então, mudar a rota, mudar a direção é necessário, né? Essa transformação, seja ela do que for, seja uma mudança de ambiente, seja uma mudança de postura, de comportamento, às vezes de pensamento, de sentimento, né? De lugar, de atitude, seja qual for. O que é necessário é que a gente promova, né? Esse movimento em direção a novos caminhos, para que a gente encontre a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio mental, para que a gente consiga manter ela também. Então, todo esse processo, né, do cego ali, o desejo dele de ter sido curado, né, o apoio dos amigos, o encaminhamento dele até Jesus, permite a ele compreender que as ações individuais dele, por menores que sejam, acabam repercutindo, sim, né, na existência dele. E é necessário a gente desenvolver a capacidade de começar a fazer escolhas melhores, né? Escolhas mais sensatas, com desejo, com vontade. E nesse sentido, a gente já sabe, né, que ninguém pode servir a dois senhores. Por mais que a gente, sabendo disso, a gente ainda continua ali, né, protelando um pouco cá, um pouco lá. A gente já sabe o que a gente não deve fazer, mas às vezes a gente acaba recuando. Só que é chegado um momento da nossa vida que a própria vida vai nos cobrar uma postura, né? Alguém pode até fazer como Jesus fez com o cego, me pegar pela mão e me levar, me colocar na direção certa, me colocar no prumo, né? Porque é isso que Jesus faz, é aqui, ó, segue esse trio aqui. A gente já sabe qual é o nosso objetivo. A gente já tem o ponto final, a gente está aqui para quê? Para melhorar, para crescer, para evoluir. Lá é o foco, a gente já sabe disso, só que não adianta, alguém pode me pegar, me levar pela mão e colocar, é aqui, Patrícia, segue esse trilho, não sai dele. Só que essa decisão definitiva tem que partir de mim, tem que ser minha, né? Porque não tem como, quando a gente fica ali com o pé em duas canoas, a gente acontece que a gente ama um lado e odeia o outro, ou a gente se dedica a um e despreza o outro, né? A gente ouve aqui que não tem como servir a Deus e a Mamon, e a gente já sabe que Mamon representa aqui as nossas paixões mundanas, né? A matéria, né? Aquelas coisas supérfluas que ainda exercem um fascínio muito grande sobre nós. Seja pelos prazeres, seja pelas sensações, mesmo que momentâneas, acabam nos proporcionando, né? E acabam com isso exercendo um fascínio sobre nós. Só que junto com isso traz para nós também grandes desarmonias, né? Traz para nós quedas morais aí bem significativas. É por isso que chega um momento que a gente tem que se posicionar. Não dá para ficar lá e cá. Aí então, quando Jesus diz isso, né, então essa saída da aldeia propiciada por Jesus apresenta um outro significado também, né? Quando Jesus coloca o doente, como eu disse, nesse rumo certo, coloca ele no caminho do bem, né, a serviço de Deus, dando a ele condições, a ele e ao seu espírito, de acessar campos melhores, né, de vibrações, de valores diferentes, que vão favorecer a neutralização daquele mal ou daquela doença que ele vinha passando. Então, se a gente pegar essa lição e trazer ela para a nossa vida, a gente vai perceber que a gente também vive ali prisioneiro, né, de hábitos infelizes, de viciações, e a gente já tem um conhecimento, né, um entendimento espírita. É por isso que é chegado o momento da gente começar a fazer boas escolhas. A gente já sabe o que adoece, o que cega a gente, né? Isso faz a gente refletir o quanto que é importante a gente começar a investir em nós, né? Nos nossos valores morais, né? Desenvolvendo virtudes, combatendo aqueles males, né? Abastecendo a nossa mala com aquela bagagem que a gente vai poder levar quando a gente voltar para casa, que são os nossos valores morais. Esse pode encher a mala para levar, que dá para carregar.
Então esse processo, né, de mudança, ele pode ser favorecido por várias práticas e a gente é beneficiado por muitas delas, né, estando aqui na Casa Espírita, que são simples, mas são eficientes, que são as reuniões de sexta-feira, né, que são os grupos de estudo que tem disponíveis na casa, que são os trabalhos de assistência, as visitas doentes, a visita aí, ao asilo, né, trabalho de atendimento aos necessitados, feira do livro, tem trabalho para todos os gostos. Não dá para falar, eu queria fazer, mas não tem nada que eu me encaixe. Tem, sempre tem, né? Necessitado aos encarnados, aos desencarnados, né? Então, essas frentes de trabalho, essas oportunidades fazem com que a gente consiga manter a nossa mente em interesses edificantes, né? Que vão nos desvinculando com aquilo que nos adoece, que são os prazeres aí fora do mundo, né? Que causam aquele desconforto espiritual na gente. E a gente agindo assim, a gente vai estar promovendo, né, a desativação daqueles sofrimentos, daquelas patologias que, sem querer, a gente vai nutrindo o nosso espírito com elas. Então, depois que Jesus faz essa transmissão fluídica, né, da saliva e do passe no cego, ele pergunta para o cego se ele vê alguma coisa. E essa pergunta de Jesus, ela é significativa. O que Jesus faz nesse momento, quando ele pergunta se o cego vê alguma coisa? Ele chama o cego a reagir. Ele chama o cego a despertar, né? É sair daquele estado psíquico, né? Aquele looping que eu já falei. E como eu disse anteriormente, a gente sabe muito bem como é difícil sair desse looping, né? Então é isso que Jesus faz. Jesus chama ele para acordar para a vida, né? Para exercitar essa visão espiritual. E essa lição também nos mostra como que a gente deve agir num processo de auxílio. Porque nesse momento que Jesus promove a cura ao cego, ele não foi constrangido ali a ver segundo a ótica de Jesus, mas de acordo com a sua condição evolutiva. O que serve de exemplo para nós, quando a gente vai auxiliar um companheiro, também não esquecendo, né, que nós somos espíritos individuais. E sendo assim, cada um com a sua trajetória, né, percorrida ali de erros e de acertos. E assim, que às vezes pode parecer muito fácil para mim, pode ser muito difícil para o outro, e vice-versa. Então, às vezes eu falo, nossa, eu não acredito, sofrendo tanto só por causa disso. Mas às vezes, aquilo que eu já superei, ele ainda não superou. Ah, se fosse eu, tirava de letra, porque ele não sabe o que eu passo. Se ele soubesse, ele ia ver. Mas talvez aquilo que eu passo, ele já superou também. Então, acho que a gente tem esse olhar, né, atento, né, com as dificuldades alheias. E é preciso a gente não esquecer também do respeito que Jesus direciona para ele, dando a ele o livre-arbítrio também, né? Quando Jesus pergunta, vê alguma coisa, demonstra que existe uma liberdade ali para ele usar o seu livre-arbítrio, né, vendo o que deseja, discernir se é lícito, se não é, né, ou se é conveniente. E aí a gente vai seguindo no capítulo 24, né, quando o cego dá resposta a Jesus, diz assim, e levantando os olhos, disse, vejo os homens, mas os vejo como árvores. Então essa expressão que a gente encontra no texto, levantando os olhos, se traduz para a gente como uma disposição insecurado, né? Como aquele momento que ele levanta os olhos para o alto, né? Então esse processo é o mínimo que nós também devemos ter para com Jesus, que é, assim como ele é enfermo, nós também somos, né? Que é a gente poder se unir a Jesus, que é poder seguir os ensinamentos e levantar os nossos olhos, né? Para ser beneficiado por tudo aquilo que a gente recebe do alto. É uma disposição, é se mostrar aberto, se mostrar querendo receber todo o auxílio que vem. E para isso a gente precisa superar algumas manifestações que é típico da gente, né? Que é o desânimo, que é o pessimismo. A gente cansa de ouvir a pessoa falar, eu queria tanto ir, mas chega sexta-feira, não sei, tudo acontece para mim não ir, tudo é errado, um negócio, um desânimo. Vamos lutar contra isso. Vamos levantar os olhos para Jesus, vamos aproveitar todas as oportunidades que são colocadas aí para a gente. E não é só para as pessoas de fora, a gente também sente isso. A gente também luta às vezes, né? Com uma preguicinha, com uma canseira, sexta-feira, tá todo mundo meio cansado já.
Então vamos lutar, né? Vamos enfrentar esses desafios, né? Vamos viver com um ânimo forte. Que é isso? O ânimo forte, o bom ânimo é quando a gente levanta os olhos, né? E vamos continuar ali determinado a libertar essa gente, né? Como o cego, a gente também quer se libertar dessa nossa cegueira. Quando o cego diz, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam, essa informação mostra uma visão distorcida da realidade, que ela pode estar relacionada a diferentes causas, né? A primeira, a gente entende que ele não se enganou, né? Ele não se disse curado. Ele poderia ter falado, bom, eu não via nada cego, agora eu já estou vendo uns vultos, posso tocar minha vida tranquila com esses vultos, até porque é Jesus, né? Mas não. Ele não faz isso. Ele afirma que não está vendo plenamente, né? Ele expõe ali a sua deficiência, porque ele se sentiu seguro ali, ele se sentiu amparado por Jesus. Ele foi sincero com Jesus. Ele foi verdadeiro, o que eu acredito que é a postura que nós também devemos ter para com Jesus, que é de verdade, né? Que é de sinceridade. A gente engana todo mundo, até a gente às vezes. Tem coisa que a gente tem sentimento que a gente tem aqui dentro, que até a gente tem vergonha de aceitar que tem. Mas em Jesus a gente não engana. Jesus nos conhece, Ele sabe todas as nossas dificuldades. Então que a gente seja verdadeiro com Ele também, que a gente seja sem milindre, que a gente fale, ó Jesus, eu estou aqui, eu quero ser curado dessa minha cegueira, eu sei que eu ainda não consigo fazer tudo o que eu preciso fazer, mas me ampara, me ajuda, me sustenta, fica comigo aqui. Então é essa sinceridade, essa intimidade que a gente tem que ter com Jesus, né? E essa informação, né, foi importante ele ter falado que ele não via tudo direito, né, que ele estava vendo vultos, que ele estava vendo homens como árvores, porque foi essa informação que fez com que ele recebesse uma nova assistência de Jesus, né? O que Jesus fez? Tornou-a impor-lhe as mãos sobre os olhos, e é isso que Jesus faz com a gente o tempo todo também. Ele insiste, né? Ele volta, é a hora que ele chega e fala, e aí, Patrícia? Tá tudo bem agora? Tomou um fôlego? Respirou? Descansou? Então bora, vamos, eu tô aqui. Estende a mão e fala, vamos embora. É isso que ele faz, né? Ele mostra o tempo todo para nós esse amor incondicional que ele tem. Como eu já disse, nos mostra que desistir não é uma opção. A gente vai chegar lá no final, todos espíritos puros, felizes, todo mundo. E a semelhança do cego que desejava enxergar com nitidez, a gente deve dilatar também a nossa visão espiritual, né? Buscando ali de maneira incessante o melhor que a vida nos oferece, em termos de conquistas morais, né? De conquistas intelectuais. E os valores que a gente dispõe, às vezes, não é suficiente para a gente promover aí grandes empreendimentos, fazer grandes coisas. Só que Jesus também não espera grandes feitos de nós. Jesus nos conhece a fundo, Ele sabe das nossas capacidades, das nossas dificuldades, Ele sabe o que a gente é capaz de oferecer. Então que a gente se aproveite daquilo que a gente tem, né? Que a gente se utilize a nossa experiência de vida firmada ali no amor, que aí sim a gente vai encontrar caminhos, né? Estratégias, ensinamento que vão impulsionar a gente para frente, né? E o que a gente tem que fugir nessa nossa caminhada é desse impositivo milenar que a gente vem aprendendo, né, pelo sofrimento que a gente ouve desde criança. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. Não é assim que a gente vê? Que a gente possa escolher o amor como aprendizado. Eu vou confessar que eu nunca vi uma pessoa que tenha melhorado, crescido, evoluído, que não fosse passando pela dor, pela dificuldade. Mas eu acredito também que a gente está caminhando, a gente está melhorando, está evoluindo, está crescendo. Então, será que não é hora da gente começar a escolher como aprendizado o amor? Escolher um caminho, a gente já sabe qual é. A gente já tem condições de fazer escolhas melhores, escolhas mais sensatas. Então vamos começar a escolher o amor, vamos seguir aqui no trio, né? Não era assim que falava? Segue o trio. A gente de vez em quando tem aquela vontade de só dar uma testadinha, mas a gente já sabe como é o caminho, né? Então a gente vai vendo com isso, vai observando todos os dias, né? Aquelas pessoas que empreendem ali, que têm vontade, que começam, né, um trabalho, só que às vezes por falta de perseverança, de vontade, acabam abandonando, né?
a tarefa. Quando ao primeiro estado de melhora, quando ainda está vendo árvores ao invés de ver homens, já volta, somos nós, né? Já retorna lá para a aldeia para tirar proveito um pouco das sensações. A gente vê isso todo dia aqui, principalmente na casa. A pessoa vem necessitada, com dificuldade, é auxiliada, ela vai indo, ela dá aquela fortalecida. Quando você procura, ela já não está mais. Ela já voltou ali para o mundo. E é natural, a gente às vezes fica triste porque a gente já aprendeu, a gente já entendeu que a gente só vai ser feliz de verdade quando todo mundo for. Então quando a gente encontra o caminho certo, aquilo que traz felicidade, que alimenta o nosso espírito, a gente quer que todo mundo venha, família, os amigos, e às vezes a gente briga, vai por bem, vai por mal, mas não consegue, não é assim. A gente vai entendendo que cada um tem o seu tempo, a sua velocidade, a sua vontade, a gente tem que respeitar isso, né? E tem aquelas outras pessoas também que chega, abraça tudo, quer fazer tudo e aí acaba não dando conta, né? E não executa nada. Então essa expressão ficou restabelecido, ela pode ser interpretada como um retorno, né? A capacidade, né? A simples capacidade da criatura voltar ali, né? No bem, bem disposta. E a gente vai aprendendo que enxergar, né, sobre os padrões do Cristo, né, sobre os padrões determinados por Jesus, significa ser humilde, né, conhecer a verdade, que como está demonstrado lá na frase, e já via ao longe e distintamente a todos. Então esse ver ao longe, ele tem o significado de ver além, né? De ver acima das aparências, quando a gente enxerga o próximo como irmão, que somos, né? Todos filhos do mesmo Pai e todos pertencentes à mesma família universal. Então não se trata da gente visualizar as pessoas como caricaturas, né? Como árvores que andam, mas como companheiros de processo de caminhada, todo mundo, né? Cada um ali com as suas adversidades, com as suas peculiaridades, com seus valores próprios, né? E isso concede para nós a oportunidade de poder estar colocando em prática aquela orientação de Jesus que foi registrada pelo apóstolo João, que é muito bonito, mais bonito ainda da gente pensar quando chegar esse dia, né? Que ele diz que a gente vai ser reconhecido como cristão por muito nos amarmos. Então vai ser um dia que eu não vou precisar mais vir aqui falar de Jesus ou falar que eu sou cristão. Alguém vai olhar e vai falar: olha, Patrícia é cristã, porque eu vou amar todo mundo igual. Vai ser bom, né, o dia que chegar. E mandou para sua casa dizendo: não entres na aldeia. Então essa frase, mandou para sua casa, também conduz a gente a uma dupla interpretação. Primeiro é a casa, né? O nosso lar, a nossa família, onde a gente convive, onde a gente tem a oportunidade de praticar o laboratório ali, onde a gente é de verdade, né? Onde a gente coloca em prática aquilo que a gente se propôs a fazer aqui nessa reencarnação. E o segundo, né, trata-se da casa íntima, daqui de dentro, né? A mente do espírito plano, onde a gente opera ali as nossas aquisições necessárias para o nosso progresso espiritual, para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio, né? Então essa recomendação justa de Jesus e prudente, ela indica que para a gente se manter saudável, a gente ficar livre, né, dessa cegueira, a gente precisa seguir, né, no caminho correto. Para a gente ser curado, a gente não pode ficar retornando, né, para aqueles ambientes que nos adoeciam, né? Então quando ele fala não entres na aldeia, mostra a necessidade da gente vibrar em planos mais elevados, porque a cura, ela só se concretiza de verdade quando o cego entende esse imperativo de Jesus: não entres na aldeia, quando ele assimila isso. E da mesma maneira somos nós, né? Quando a gente entende que é necessário a gente se recolher à nossa casa, à nossa própria intimidade, né? Que a gente deve fazer reflexões mais apropriadas, elaborar estratégias, né? Seguir o caminho. Então, se a gente adotar para a gente, né, aquele comportamento de manter-se em sintonia com o alto, aí não tem erro, aí a gente canaliza os nossos esforços e vai embora. Porque na maioria das vezes, quando a gente adoece, quando a gente
fica com dificuldade, seja ela mental, espiritual, quando a gente fica desequilibrado, o que a gente faz? A gente reclama o amparo de Jesus, sim. A gente reclama, né, o auxílio do Cristo, só que a gente quer que todas as bênçãos desçam do céu em nosso favor, sem que a gente faça quase nada, né? Bem pouco. Em que a gente faça quase nada pela nossa elevação. A gente quer o milagre sem o esforço. A gente é do time, como eu já disse várias vezes aqui, do Senhor, Senhor, né? A gente fica buscando aqui, acolá, algo ou alguém que faça alguma coisa pela gente. Porque a gente só quer receber o benefício. Então, em razão disso, a terra está repleta daqueles que creem, mas descreem. Estudam e não aprendem. Esperam e desesperam. Ensinam e não sabem. Confiam e duvidam. Então, que a gente fique atento, né, ao que a gente está buscando, né, o que a gente está seguindo. Como eu já disse no começo, a gente reclama sim a visão com Cristo, mas a gente já descobriu que não basta ver simplesmente. A gente precisa seguir as pegadas de Jesus. A gente precisa caminhar junto com Ele, escalar junto com Ele, né, essa montanha do trabalho. Então, para finalizar, que já bateu 9 horas, eu ainda não ganhei o direito de falar 1h30, então eu vou encerrar aqui, tá bom? Quem sabe, isso é um direito adquirido, não é para qualquer um vir aqui falar 1h30, né? Então, sendo assim, vamos buscar, né, a nossa saúde, o nosso equilíbrio com Ele, né? Junto com Jesus. Vamos buscar a nossa saúde mental, vamos lutar junto com Jesus. Vamos viver de maneira simples, sonhar grande, ser gratos. Dar amor e se tudo der errado, com o amor a gente sempre conserta. Bagunçou, a gente arruma, quebrou, a gente ajeita. E se tudo acabar, graças a Deus a gente já aprendeu que pode recomeçar. Nada nos impede, essa é uma lição pessoal, individual nossa. E a gente deve fazer com mais amor ao falar, com mais paciência ao ouvir, com mais cautela ao lidar, com mais boa vontade ao ajudar. Que a gente tenha mais amigos para dividir, mais sorrisos com vontade, mais amores de verdade, mais verdades. Mais respeito a tudo e a todos. Entre o acreditar e o persistir, que o destino vai ali e faz um milagre, se hoje você acordou, se hoje você está aqui, agradece. Primeiro a gente sorri, depois a gente descobre o motivo. E o mais importante é a gente não vencer todo dia, o mais importante é a gente lutar sempre e não desistir de nós. Assim como Jesus fez, faz e vai continuar fazendo, né? Obrigada, gente.